A invisível direção de Deus. É este o assunto que nós vamos tratar aqui no nosso vídeo. Amigos, com muito prazer, com muita alegria, estamos chegando. Você que está passando por aqui agora, chegou agora ao nosso canal, muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco até o final deste vídeo, vai ser uma bênção. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, deixe o seu like e dê aquela apertadinha no sininho. Onde quer que você esteja neste momento, aquele abraço e aquela calorosa saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora sim, vamos para a infalível Palavra de Deus, que é o melhor momento aqui do nosso canal. O texto hoje está lá no livro de Esther. Esther, capítulo 2, de 1 a 5, e depois os versículos 16 e 17 deste mesmo capítulo 2. Pastora Sara, é com você agora. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Versos 16 e 17. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Aleluia! Louvado e engrandecido seja para sempre o nome deste Deus, que é o Senhor de todas as coisas e que continua trabalhando por aquele que nele espera, por aquele que nele confia. O texto em pauta, meus irmãos, meus amigos, o texto que foi lido aqui pela pastora Sara é muito importante. Lembre-se que este livro de Esther é um livro histórico do Antigo Testamento. É um dos livros, na verdade. Mas este livro foi escrito entre o século IV e o século V antes de Cristo. Provavelmente foi escrito por Esdras. Provavelmente. Esdras foi quem escreveu este livro tão abençoado. Um livro que não fala literalmente de Deus, mas, por incrível que possa parecer, Deus esteve presente em todas as ações deste livro, que contém apenas 10 capítulos e são muito importantes. E eu quero que você fique conosco, nós vamos aqui falar sobre estes 10 capítulos, vamos até fazer uma espécie de playlist para que você esteja conosco, ligadinho, aprendendo o que Deus nos ensina através deste livro de Esther. O capítulo 1 do livro de Esther fala do rei Assuero, que era o mesmo rei Xerxes. Aqui, no livro de Esther, aparece Assuero, mas é a mesma pessoa. Muito bem.
Então, o que aconteceu? O rei Xerxes era um rei complicado. Ele era um rei violento. Ele era um rei viciado em bebidas. E ele fez um banquete com o povo, imagine só, de 6 meses. Parou o império só para fazer orgias, com a desculpa de se preparar para lutar contra a Grécia. Eles conseguiram conquistar Atenas, mas lá na frente acabaram perdendo a guerra e, a partir daquele momento, entrou em declínio o reinado de Assuero. E o que aconteceu? Naqueles 6 meses, durante as farras, as orgias que aconteceram, também as mulheres lideradas pela própria rainha chamada Vasti, aconteceu algo imprevisto. O rei, completamente bêbado, ordenou que a sua esposa viesse à presença dele. Ele estava ladeado pelos seus sátrapas, pelos seus governadores, e, na verdade, ele queria praticamente expor a esposa, que, segundo aqui a narrativa bíblica, ela era muito bonita, e ele, por vaidade e totalmente embriagado, queria apresentar a esposa dele. E ela se recusou, porque ela já conhecia, ela já sabia quem era o seu marido. E por ela ter se negado a comparecer diante do rei, ela foi deposta. Ela foi deposta, significa que ele mandou ela embora, na prática. Ela deixou de ser rainha. Ela que era o braço direito dele, ela então deixou de ser a rainha. O rei Assuero então foi aconselhado para promover uma espécie de... Como é aquele... Pastora Sara, me ajude aí, quando acontece a nível nacional um concurso de beleza. Aqui no Brasil é a Miss Brasil, não é assim? Depois tem a Miss Universo. Então houve um concurso de beleza, como se fosse aqui no Brasil Miss Brasil, como já teve aí Miss Universo. E para escolher a substituta da rainha Vasti. É aí que entra em ação o agir, o trabalhar invisível de Deus. Aí que Deus, já sabendo que ia acontecer no futuro, colocou aí a rainha Vasti, a rainha Esté, que nós vamos falar sobre ela já a partir de agora. Pastora, vamos agora para o primeiro tópico com base no texto. A decisão do rei Assuero. A decisão do rei Assuero. Leia o texto. Versículo 4. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Pois é. Então, já nesse texto aparece quem? A futura rainha, que nós vamos já falar sobre ela no segundo tópico. Foi feito o concurso de beleza e a mão de Deus agiu, fazendo com que o rei era só virgens bonitas de todo o império Medo-Persa. Eu presumo que as mulheres mais bonitas do império, que eram virgens, foram levadas à presença do rei. E no meio de tantas, pela ação de Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro, a felizarda foi a rainha Esté, que foi coroada depois. Então, meu prezado amigo, é isso. É assim que Deus faz. Assim como Deus escolheu Esther para aquele tempo, para ser a rainha do império Medo-Persa, que foi um grande império depois do império babilônico, uma judia, uma jovem, sobrinha de Mardoqueu ou de Mordecai, pelo agir de Deus,
foi escolhida para ser a rainha daquele império. Este é o agir de Deus na vida de quem crê, na vida de quem deposita nele a sua confiança. E agora vamos para o segundo tópico da mensagem. A coroação da rainha Esther. Leia o texto bíblico. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Glória a Deus. Amigo, você prestou atenção ao texto? Diz aqui o texto que a rainha Esther achou graça perante o rei. Melhorando para você entender para você entender o texto. O rei Assuero se agradou, entre todas as virgens presentes, se agradou de Esther. Ela alcançou Graça e benevolência. Graça e benevolência, quer dizer, Mais do que a todas as virgens. não foi algo natural. Ela alcançou graça e benevolência porque Deus trabalhou na mente do rei Assuero. Agora, por quê? É por isso que é importante você continuar nos assistindo. Vão ser vários vídeos durante esta semana, a próxima semana, e você vai ficar conosco para você entender por que que Deus, o nome de Deus não aparece literalmente em todo o livro, mas ele esteve presente em todas as ações, em todos os momentos importantes daquele reinado, dali para frente, Deus sempre esteve presente. Meu prezado irmão, meu amigo, é assim que Deus trabalha. Ele escolheu a rainha Esther para aquele tempo, entre os anos 400 a 500 antes de Cristo. Mas ele também quer escolher você hoje, agora, com um propósito. O propósito de Deus com a rainha Esther, você vai ficar sabendo. E o propósito de Deus para com você, também você vai ficar sabendo. Esther fez a parte dela. E você está disposto a fazer a sua parte? Pastor, qual é a minha parte? Entregue a sua vida. Como está lá no Salmo 37, entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele. É só isso que ele quer. Entregue a sua vida. Aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador e confie nele. E tudo ele vai fazer. Ele vai revelar para você os seus propósitos a partir da sua decisão. Está escrito também lá no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro que Deus não quer que ninguém se perca. Muito pelo contrário, ele quer que todos se arrependam. E lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo está escrito também que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. É este o plano de Deus para a sua vida. Você quer aceitar o plano de Deus, o plano de salvação de Deus, através de Jesus? Então, eu quero fazer uma oração por você agora. Coloque a sua mão no seu coração e repita comigo, onde quer que você esteja agora. Senhor Jesus, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Você já repetiu? Então agora eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que estão assistindo a este vídeo, que estão orando comigo agora. Paizinho, perdoa todos os seus pecados, aquelas pessoas que estão realmente arrependidas de tudo que fizeram de errado em suas vidas até hoje, até agora. Pai, registra o nome destas pessoas no livro da vida e que todas permaneçam firmes
até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. E agora, para completar a bênção de hoje, eu vou orar por todos estes pedidos de oração que estão aqui. Somente creia. Um grande milagre vai acontecer na sua vida agora, segundo a soberana vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que estão orando comigo agora. Pai, eu te apresento a irmã Bena. Ela está lá na cidade de Monte Alegre, estado do Pará, no Baixo Amazonas. Pai, eu entrego esta serva tua em tuas mãos. Visita ela agora e faz descer sobre ela agora uma unção de cura e que ela fique completamente curada para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Entrego também nas tuas mãos todos estes pedidos de oração. Paizinho, em nome de Jesus, o Senhor sabe quem são as pessoas cujos nomes estão aqui. Libera a bênção da cura para todos que estão doentes da alma e do corpo. Libera a bênção da libertação para todas as pessoas que estão precisando ser libertas de qualquer vício, de qualquer situação de escravidão espiritual. Pai, libera a bênção da vitória para todas as famílias que estão orando comigo agora. Faz isto acontecer, Paizinho, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, assim seja. Amém. Meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, final de mais um vídeo, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Gostaram da mensagem que ouviram? Se vocês gostaram, então compartilhe com o maior número de pessoas possível. Faça isso porque Deus vai se agradar de você. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus.